Tá? Então eu peguei aqui, a gente vai fazer os exercícios, tá? É para calcular a impedância do circuito. Desculpa, para calcular a corrente RMS desse circuito. Então eu anotei aqui a tensão 220, a frequência 60, a resistência 400, o indutor 0,8 e a capacitância 68 vezes 10 a menos 6, certo? Então eu preciso, para calcular a corrente RMS, a tensão RMS dividido pela impedância do circuito, né? Se fosse uma corrente simples, era a tensão dividido por resistência. Mas como é um circuito de corrente alternada, tensão alternada, eu tenho uma impedância, que é o Z. Como é que eu calculo o Z? O Z é a raiz quadrada de R ao quadrado mais X ao quadrado. O X, o que é? O X depende da reatância capacitiva e da reatância indutiva. Eu faço assim, XC menos XL, sempre usando valor positivo. Então fica melhor fazer o maior menos o menor, que não vai ter problema. Calculo os dois, faz o maior menos o menor. Aqui eu calculei os dois, o XC e o XL, certo? Deram esses valores, tá? Aí eu botei aqui no valor, ó, eu fiz o XL, que é o maior, menos o XC, deu 262,412. Elevei os dois ao quadrado, somei, tirei a raiz, deu 478,39. Então, a tensão RMS é a tensão da fonte, né? Dividido pelo Z, e daí deu uma corrente de 0,46 ampere. Tá? Agora eu vou fazer a letra B, passo a... Então, na letra B, né, a tensão é 180, tensão já é a RMS, né, a tensão da fonte, 180. A frequência é 50 Hz, deve ser lá para o Paraguai ou Alemanha, né, os países que usam frequência 50 Hz. Tá? O indutor de 1,2, o capacitor de 12 microfarad. Tá? Então eu preciso calcular, em primeiro lugar, o Z. Para calcular o Z, eu preciso calcular o XC. 1 dividido por 2 vezes o π, 3,14, vezes a frequência, que é 50, vezes a capacitância, 12 vezes 10 na menos 6, certo? Tá, só para lembrar, o XC é 1 dividido por 2π vezes a frequência vezes a capacitância. O XL é 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância. Então aqui vai dar 1 dividido, lembra de abrir parênteses, né? Eu esqueci uma vez. 2 vezes 3,14 vezes 50 vezes 12 ESP menos 6. Fecha parênteses igual. Então aqui eu tenho XC de 265,39 e é ohm. Agora eu vou fazer o XL. XL, então é 2 vezes 3,14 vezes a frequência, que é 50, vezes 1,2. Então 2 vezes 3,14 vezes 50 vezes 1,2. 376,8. Agora o que eu faço? Esse, que é o maior, menos o menor. Então, 376,8 menos 265,39. Então, aqui eu tenho X. O X, prontinho já, 111,41 ohms. Aí eu vou calcular quem? Depois do X, a gente calcula o Z. O Z é a raiz quadrada, né, do R ao quadrado mais o X ao quadrado. Então, o Z, para nós, vai ser igual. A nossa resistência é 470, mais 111,41 ao quadrado. Faz essa soma aí ao quadrado, né? Vamos botar 470 ao quadrado, mais 111,41 ao quadrado, fecha parênteses. Tira a raiz de tudo isso. Então, vou ter um Z, tá? Uma impedância, né? A resistência real do circuito de 483,024.
Beleza? Então esse é o meu Z. Isso é a minha resistência real. Então agora a corrente RMS é igual a tensão RMS dividido pelo Z. Então meu IRMS vai ser igual a 180 dividido por 483,024. É uma questão de pegar o jeito só, né? Então 180 dividido por 483,024. Então dá uma corrente de 0,37 ampere, aproximadamente. Ok? Vou para a letra C. Então vamos lá. Peguei o circuito da letra C, então ele tem uma tensão de 127 volts, uma frequência de 60, tá? Um resistor de 250 ohms, ligado em série com um indutor de 1 Henry e ligado em série com um capacitor de, tá aqui o circuito, né? Tudo em série com um capacitor de 5,8 microfarad. Calcular a corrente eficaz, tem que calcular o X, XC. Então, vou fazer 1 dividido, você já sabe a fórmula, né? 2 vezes o π, que é 3,14, vezes a frequência, que é 60, e vezes 5,8, vezes 10 na menos 6. Abre parênteses aqui embaixo para não dar problema. 1 dividido, abre parênteses, 2 vezes 3,14, vezes 60, vezes 5,8, ESP menos 6, fecha parênteses. Então, aqui dá um XC de 457,57 ohms. Conferindo, tá, ó, 1 dividido, abre parênteses, 2 vezes 3,14, vezes 60, vezes 5,8, ESP menos 6, fecha parênteses, igual, tá? Agora o XL é 2 vezes π, que é 3,14, vezes a frequência, que é 60, vezes o indutor, que é 1. Então, 2 vezes 3,14, vezes 60, vezes 1. 376,8. Como é que eu calculo o X? O maior menos o menor. Então, é só fazer esse menos esse. Então, 457,57 menos 376, né? 0,8 dá 80,77 ohms. Esse é o X. Aí eu vou calcular o Z, a impedância do circuito. Que termo bonito, né? Vocês ouviam falar e não sabia realmente o pepino que era calcular a impedância, né? A impedância a gente tem que levar em consideração, então, todas as formas de reação à corrente, que uma delas é constante, que é a resistência, e a outra é o X, que é a impedância, né? Ó. Então, vou fazer aqui, certo? A raiz quadrada de tudo isso, de 250, que é a nossa resistência, raiz quadrada, 250 ao quadrado, mais 80,77 ao quadrado. Então, o Z, eu vou tirar a raiz de todo esse valor aí. Né? Vamos fazer aí, abre parênteses, 250 ao quadrado, mais 80,77 ao quadrado, fecha parênteses. Dá 69.023,79, quer arredondar para 80, tira a raiz disso daí, então vai dar um Z igual a 262,72 ohms. Essa é a resistência real deste circuito. Agora, a corrente RMS depende da tensão RMS, que é a tensão da fonte, a tensão medida com multímetro, né? Então, vai ser 127 dividido por 262,72. 127 dividido por 262,72. 0,48. Então, essa. Então, vai dar 0,48 ampere. Tá?
Tranquilo, então, essa parte? Hoje vou botar mais um para vocês dar uma treinadinha hoje, tá? Fiquem tranquilos. Agora vamos resolver as outras. Então, assim, ó. Dado um instantâneo de uma onda de tensão alternada, calcule a tensão eficaz da tensão dessa onda. A tensão eficaz dessa onda de tensão. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, tá, pessoal? Essa tensão aqui, ó, ela é a tensão máxima, é a tensão de pico. Então, eu tenho que a tensão de pico é 150 volts. Eu quero saber aquela tensão eficaz, que é aquela tensão média, como se fosse uma tensão constante, né? Que faz o mesmo efeito que uma tensão constante. Então, é a tensão RMS que ele está calculando, que ele pede para calcular. Tensão RMS. Então, a tensão RMS, tá? Vejo que naquela rede lá não está chegando 150. Tá? Vamos ver quanto que vai chegar, como a nossa residência. 220 chega a quanto? Só para vocês terem uma ideia, né? O nosso RMS aqui em Caxias é 220. Então, ela é igual a tensão de pico sobre raiz de 2. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, tá? A nossa tensão RMS aqui em Caxias na tomada é 220. O que eu quero saber? O que eu faço para achar a tensão de pico? Eu passo o raiz de 2 multiplicando. Tá? Depois, acho que tem uma igual, ó, 220 vezes raiz de 2. Dá 311 volts. Tá? Então, agora, pessoal, naquela rede está chegando uma tensão de pico de 150. E ele quer saber a RMS. Então, a tensão RMS é a tensão de pico, está aqui, ó. Tensão de pico, que é o 150, dividido por raiz de 2. Tá? É só fazer essa conta. 150 dividido por raiz de 2. Então, vou ter uma tensão RMS ali naquele circuito, tá? Tensão eficaz de 106,066 volts. 106 volts. Tá? A gente sempre arredonda, na nossa também. 311, alguma coisa a gente arredondou, né? Ok? Vamos ver a próxima. Tirar essas papeladas que estão atrapalhando, né? Essa aqui era a letra não, a número 2, né? Vamos para a número 3. Uma residência recebe tensão de 220 volts. Calcule a tensão de pico da onda de tensão da rede. Foi a que eu fiz, né? Eu sabia que tinha uma igual. Então, eu sei que a tensão RMS é igual a tensão de pico dividido por raiz... O que eu fiz aqui? É raiz de 2. Então, se eu quiser achar a tensão de pico, eu vou fazer raiz de 2, vou passar isso aqui multiplicando, vezes a tensão RMS. Então, uma residência recebe tensão alternada 220. O que ela está recebendo é a RMS, certo? Se tu for lá medir no multímetro, tu vai medir 220, então essa é a RMS. Então, raiz de 2 vezes 220. Foi lá, 220 vezes raiz de 2, que dá uma tensão de pico 311,12 volts. 4. Tá? Se uma tensão alternada tem tensão eficaz de 235 volts, qual é a tensão de pico? Então, de novo, ó. Tensão RMS é a tensão de pico sobre raiz de 2. Tensão eficaz é RMS, né? Então ele está dizendo que aqui é 235. Eu quero saber a tensão de pico e aqui eu tenho raiz de 2. Para mim isolar esse aqui, eu vou passar isso para lá. Então é 235 vezes raiz de 2. Então a tensão de pico é 235 vezes raiz de 2. Então a tensão de pico, 332,34 volts. Tá? Então, assim, diz assim, ó. Um circuito formado por um motor de indutância 0,6 Henry, 0,6 Henry, ligado em 220 volts e frequência 60 Hz. E a resistência do circuito igual a 300 ohms. Calcule a corrente eficaz do circuito.
Essa fórmula eu mostrei só para vocês verem. Eu não tenho capacitor. O meu circuito aqui, eu vou fazer só um esboço, opa, aqui é alternado, né? Ele tem um resistor e o motor te dá a indutância do circuito. O que acontece? Ora, a minha impedância continua sendo raiz de R ao quadrado mais X ao quadrado. O detalhe, o meu X é o XL apenas, eu não tenho XC. E como eu não vou fazer aquela diferença do XC menos o XL, e só o indutor, ele levanta, pessoal, a impedância do circuito, ele aumenta muito a impedância do circuito, tá? Por que a gente faz correção, hoje vocês vão ver o fator de potência, a gente trabalha com indutor e capacitor, porque na hora de calcular o X, para mim eliminar isso aqui, eu faço sempre o XC menos XL, ou maior menos menor, e isso acaba reduzindo. Nesse circuito eu não tenho para fazer a diferença, então meu X vai ser tudo isso aqui que eu achar aqui, ó. Tá? Certo, pessoal? Então é só para vocês abrirem o olho. Por isso que eu boto o capacitor para corrigir o fator de potência gerado por um indutor. Então aqui eu vou calcular o XL, que é 2 vezes 3,14 vezes a frequência vezes a indutância. Tá? Então vai ser 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 0,6. 226,08, tá? Então vou calcular o Z, que é a raiz de R, que é 300 ao quadrado, mais 226,08 ao quadrado. Então, raiz de tudo isso. Então, vou levar os dois ao quadrado para tirar a raiz, ó. Então, abro parênteses, 300 ao quadrado, mais 226,08 ao quadrado, fecho parênteses, 141.112 e tal, tiro raiz desse valor. Então, o Z, 375,65 ohms. Quanto é que é o IRMS? Vai pegar a tensão RMS, que é o 220, dividido pelo Z. Tá? Então, se eu tivesse um capacitor aqui, ia reduzir um pouco esse valor, mas eu não tenho, né? Então, é só o indutor dividido por 375,65. Então, 220 dividido por 375,65. Então, tem uma corrente RMS igual a 0,586 ampere. Ok, pessoal? Então, os exercícios estão corrigidos, né? Então, agora vocês vão assistir uma aulinha de fator de potência. Talvez vocês entendam porque que quando eu tenho um indutor, né, para mim corrigir o fator de potência, né, para mim reduzir essa parcela que eu não quero, meu circuito deveria depender só do R, reduzir essa parcela aqui, então eu tenho que acrescentar um capacitor. Então vocês vão entendendo isso já. Tá? Um circuito só com indutor, que nem esse exemplo aqui, se eu tivesse um capacitor, eu teria reduzido esse valor. Então agora, vocês assistam a aula. Boa aula, né? Obrigado, tchau, tchau.